Olá! Nossa disciplina de enfermagem e doenças infecciosas, já falamos sobre alguns temas e agora instalação e desenvolvimento das doenças transmissíveis. Então, para que uma doença transmissível venha surgir, instalar-se e desenvolver, é necessário que haja três fatores. É necessário que haja três fatores para que ocorra a transmissão. Quais seriam esses três fatores? O agente etiológico, que é o agente causador de uma doença. Sua presença é o estímulo para iniciar o processo de qualquer tipo de doença. Então, quais seriam esse agente etiológico, que é o causador da doença? Pode ser uma substância, pode ser seres vivos, pode ser químico, físico, biológico. Então, é o agente que vai causar esse processo chamado doença. E também precisa existir o ambiente favorável. O que seria esse ambiente favorável? Seriam as condições de higiene, de saneamento básico, que contribuem para a sobrevivência e proliferação do agente. Então, faz necessário que esteja condições para que esse agente etiológico, causador da doença, consiga sobreviver. Saneamento básico é essencial? Bastante essencial, tanto que uma das principais orientações que a gente tem, quando vai fazer em saúde pública pesquisa da vida da pessoa, é as condições de saneamento básico, porque interfere demais na questão de doenças. Outro fator importante é o hospedeiro, ou seja, é aquele onde a doença se desenvolverá e terá oportunidade de manifestar-se clinicamente. No caso, é onde a doença irá habitar. Então, se a pessoa está com uma imunidade baixa, se ela não dorme direito, se ela não se alimenta direito, se ela não tem boas condições de saneamento básico, bebe, fuma, ela está com o corpo, ela está com o organismo próprio para que uma doença consiga que um agente infeccioso venha e consiga habitar e desenvolver uma doença nesse organismo. Esses três elementos, que é o agente etiológico, o ambiente favorável e o hospedeiro, interagem durante todas as fases do processo infeccioso. Quanto maior for o conhecimento do mecanismo de ação de cada doença, maiores serão as possibilidades de enfrentar ou interceptar suas causas. Então, quanto mais rápido a gente conhecer todo esse processo, mais rápido vai ser de chegar a resultados finais, como foi visto em processo da doença, que seria a cura ou a doença ficar crônica, em casos mais extremos, ou própria morte. Dentro também de doenças transmissíveis, nós temos a prevenção contra doenças. O que seria a prevenção contra doenças? É um conjunto de medidas que está ao alcance individual e coletivo da sociedade para interromper o avanço da doença. Então, é um conjunto de medidas. Quais seriam esses conjuntos de medidas? Nós vamos estar vendo agora quais esses conjuntos de medidas, que são classificados em três tipos. Dentro da prevenção contra as doenças, nós temos também a medicina preventiva, que é uma ciência a arte de evitar doenças, prolongar a vida, que é no caso evitando a morte, reduzir o período de incapacidade do doente e procurá-lo para a vida produtiva em sociedade. A intenção da medicina preventiva é fazer o indivíduo retornar para a sociedade de um modo mais tranquilo possível. E aí, falando de prevenção, nós temos os três tipos, que é a prevenção primária,
que é evitar a doença, ou seja, evitar os fatores de risco, determinantes ou causas das doenças, antes que essas tenham se instalado fisicamente, promovendo grupos de convivência, educação sanitária, aquisição de hábitos saudáveis, visando evitar que uma pessoa possa vir a adquirir a doença. Nós estamos vendo isso hoje na sociedade exatamente com o Covid-19. Estamos na prevenção primária, que é a quarentena, para evitar que tenha a doença. Aí nós entramos na prevenção secundária, que consiste em séries de medidas que tem como foco impedir a evolução da doença já existente e suas complicações, aumentar a probabilidade de cura ou prolongar o tempo de sobrevivência. É um período entre o início da doença e o momento que geralmente é feito o diagnóstico. Nós entramos aí na Covid-19 novamente, período secundário. É exatamente as pessoas são internadas e elas são tiradas do convívio com outras pessoas, são isoladas para evitar que a doença ela aumente o número de pessoas doentes. Então, entramos na evolução secundária quando internamos e isolamos o paciente com Covid-19. E aí nós temos a prevenção terciária, é quando se tenta reduzir a progressão da doença já revelada e suas complicações. Então, o que se faz com Covid-19? A pessoa já está doente, interna, dá todo o tratamento, dá toda assistência, oxigênio, medicações para alívio de sinais e sintomas, para que evite que a pessoa chegue no estágio dos resultados finais em óbito. Nossa intenção não é que seja em óbito, mas que ela tenha a cura. Então, esse é a intenção da prevenção terciária, tratar a pessoa para que ela pelo menos tenha cura. Caso isso não aconteça, pode ela levar a complicação, ela se estabilizar com uma doença crônica ou em casos mais graves e a óbito. Ok? Espero vocês no próximo vídeo.